Ensinamento de Meixo Sama. Essência das nuvens. Outro ponto cuja compreensão é bastante necessária diz respeito à essência das nuvens espirituais. Na verdade, correspondem a locais sem transparências que existem em determinadas partes do espírito humano, justamente onde surgem as doenças, que depois vão se manifestar no corpo físico, exatamente nas regiões correspondentes ao lado espiritual encoberto por tais nuvens. Para que se processe a cura, basta que tais nuvens sejam eliminadas, e o melhor meio para que sejam desfeitas é o jorei, que, conforme o próprio significado do termo, consiste no modo de se purificar as nuvens do espírito. Essa é, na essência, a medicina capaz de curar. Fora isso, não há tratamento algum que seja essencialmente verdadeiro. Em síntese, a lógica fundamental, tanto da causa quanto do tratamento de doenças, consiste no conhecimento da existência de nuvens ou máculas espirituais. Em outras palavras, a manifestação exterior é apenas sintoma da doença, já que a sua causa encontra-se no interior, nas nuvens que envolvem o espírito. Com base nessa constatação, podemos afirmar que a verdadeira arte da cura consiste na eliminação das nuvens espirituais. Mas como a medicina atual desconhece tal fato, acaba por achar correto fazer com que os sintomas que surgem no corpo físico desapareçam. Mesmo assim, todos os médicos têm pleno conhecimento de que o efeito dos remédios é apenas temporário e que, infalivelmente, uma doença já tratada reaparecerá mais tarde. Atuação do jorei. Quero explicar cientificamente a ação fundamental do jorei de maneira um pouco mais profunda e, para tanto, vou usar a mesma fórmula da ciência tradicional, já que, no momento, esse é o meio mais adequado. Analisarei, porém, os dois lados da questão, o da ciência lógica e o da ciência experimental. Primeiro, vejamos como surgem as nuvens espirituais. Elas são, na verdade, remédios que se transformaram em partículas tóxicas que se misturaram ao hidrogênio, um dos componentes disso, espírito da água. Dessa forma, caso esses minúsculos elementos tóxicos sejam destruídos, a causa da doença será radicalmente eliminada. No entanto, para que isso aconteça, é necessário haver uma temperatura bem elevada, justamente para queimar essas partículas tóxicas. Até agora, porém, não houve no globo terrestre algo que pudesse facilitar a compreensão do que seja de fato esse fenômeno. Coincidentemente, neste século XX, surgiu a bomba atômica, dispositivo que gera temperaturas altíssimas, capazes de destruir tudo nos arredores onde for lançado. Por isso, ela será citada como exemplo, o que vai tornar minha explanação mais fácil. Nesse aspecto, vejo-a como uma manifestação da vontade divina para explicar a atuação do poder do jorei, como algo ainda muito mais poderoso que a própria bomba atômica. Porém, há uma diferença fundamental entre eles. O jorei atua no plano espiritual e a bomba atômica na parte física. Além disso, a força do calor do jorei é incomparavelmente maior, já que, por ser espiritual, não tem limites. Então, mesmo que a ciência materialista descubra a intensidade desse calor imaterial, jamais conseguirá produzi-lo por meios artificiais. Nesse aspecto, a capacidade de atuação do jorei vai muito além da que a bomba atômica é capaz de manifestar, já que sua força serve apenas como mero ponto de partida para vocês imaginarem o quanto é ilimitado o poder do calor do jorei. Pode até ser que um dia, depois de progredir dezenas de vezes mais do que atualmente,
a ciência vem a descobrir a poderosa força contida na ação do Jorei. Neste momento, porém, tudo ainda permanece no plano do desconhecido. Boa noite, boa segunda-feira para todos. Simplesinho, né? Mostrou como é que suja, mostrou como é que limpa. De uma forma bem simples. Sujeira está lá no espírito, suja através de química, né? Recebe de orelha, limpa, põe para fora. Então, mais uma vez, mais um dia, nesses 7 anos, a gente falando a mesma coisa. Né? Então, temos que aprender, temos que pôr em prática, entendeu? Cada vez mais pondo em prática para as pessoas poderem entender. E não é só na parte do corpo físico, é em tudo. Né? Vocês estão vendo que o planeta está purificando muito. Já subiu para 12 mil casas queimadas lá em Los Angeles. Né? Então a gente tem que estar se esforçando nesse trabalho para poder ir limpando, para poder suportar as purificações que vão vir. Né? Porque vão vir para limpar, tem que limpar. Então tem a purificação coletiva e tem essa purificação individual. Tá? Então a gente está fazendo esse esforço. Né? O ano começou bem, está vindo gente nova, né? Vocês perceberam? Está vindo gente nova. Então, isso é a vontade de dedicar aí por alguma afinidade espiritual, por alguma ligação espiritual. Né? Esse fio espiritual faz a pessoa vir aqui porque você veio. Você veio, aí vem alguém. E algum dia você esbarrou com ela nessa vida ou em outra, mas ela está vindo aqui. Né? Então, levanta a mão, que a gente tem um poder maior que a bomba atômica. É esse poder que a gente tem de Meixo-sama, né? Não é que a gente tem, o poder é de Meixo-sama, é de Deus. E ele permite que a gente use essa luz para salvação. Né? Às vezes a gente está aqui, a gente pede para ligar o ar-condicionado. Né? Aí o pessoal reclama, está frio, né? Mas quem está aqui dentro, fazendo oração, é muito quente, esquenta muito, esquenta bastante, vocês não têm noção. Né? Um dia nós vamos pegar, viu, ministro Márcio? Vamos pegar um termômetro, vamos botar aqui antes da oração, e depois durante a oração nós vamos ver. A gente tem que fazer isso também, sabe? Porque eu lembro o reverendo Minoru Nakahashi, quando teve aquele problema lá em Fukushima, que os produtos ficaram com radiação, por causa da usina lá, ele comprou um aparelhinho para medir radiação, e aí ele fazia jorei para ver se a radiação sumia. É interessante, né? E a radiação sumia. É interessante isso, né? Então, a força, o poder de limpeza. Tá? Então, semana começando, né? Então vamos aproveitar para dedicar, porque muita coisa boa tem para vir agora também. Né? A gente fala só das coisas ruins, mas tem muita coisa boa vindo. Né? Ontem o culto estava bom, maravilhoso, gostoso. Né? Tudo correndo certinho. Tá? Então, é isso que a gente tem que estar trabalhando. Tá bom? Obrigado, boa semana.